Hoje nós vamos ter uma conversa com a nossa doutora Kátia, que é psiquiatra, a respeito de depressão. Afinal de contas, Kátia, o que é depressão? A depressão é uma doença, né? Embora na linguagem coloquial hoje as pessoas confundam as coisas, né? As pessoas falam de tristeza, de desânimo, de falta de satisfação com a vida, que são sentimentos que todos nós podemos ter em alguns momentos, geralmente respondendo, né, às circunstâncias de vida. As pessoas falam, estou deprimido, estou com depressão, mas a depressão é uma coisa muito mais grave, muito mais séria, e embora ela englobe esses sentimentos, eu sempre falo com meus pacientes que um bom divisor de águas é você imaginar que se esses sintomas duram mais do que 2 semanas, a maior parte do tempo, pode abrir o olho e ficar alerta que provavelmente você está adoecido. E com que frequência a depressão ocorre entre as mulheres, Kátia? Olha, ela é mais frequente nas mulheres que nos homens, né? É quase o dobro de incidência. No mundo hoje, estima-se que tenha 280 milhões de pessoas com depressão. 5% da população adulta está deprimida e 5,7% da população acima de 60 anos. Ou seja, é gente demais que está doente. E tudo se agravou depois da pandemia, né, gente? A pandemia trouxe uma intensidade muito maior na frequência e na gravidade dos quadros. Agora as pessoas falam muito, estou deprimido, todo mundo acha que está deprimido, mas na verdade, quais são os sintomas mesmo de uma depressão verdadeira? A tristeza, sem sombra de dúvida, né, é necessária, às vezes ela nem é o sintoma predominante, às vezes o sintoma predominante é a falta de vontade, de prazer com as coisas. A pessoa depressiva, ela fica muito desesperançosa, ela sente que um sentimento muito frequente é que ela nunca mais vai voltar a sentir prazer, vai voltar a ficar feliz. E isso é aterrador, né? A pessoa também, ela pode ter sintomas físicos, que é uma coisa curiosa, né? Muitas das dores que as pessoas sentem, aquelas dores crônicas, elas são causa, mas também podem ser consequência de um quadro depressivo. Aquelas dispepsias, né? Um mal-estar gástrico, alterações de sono, tanto para mais quanto para menos, alteração de apetite, tanto para mais quanto para menos. Muitas vezes a libido está alterada, né? É muito comum o paciente deprimido reclamar de libido. Muitas vezes também a pessoa sente que ela é um peso, ela é um fardo na vida da família e dos amigos. Até porque ela realmente tem muita dificuldade no contato social. Você vê que as pessoas às vezes começam a desmarcar compromissos em cima da hora, tem dificuldade até de atender o telefone, tem dificuldade de manter uma conversa, então elas vão se isolando. E há um desempenho piorado no trabalho, na escola, porque a depressão afeta a cognição. As pessoas, às vezes os pacientes falam comigo, doutor, eu estou burra, eu começo a ler, começo a estudar e não saio do lugar, não consigo aprender. A memória fica afetada, né? Tanto é que nos idosos, um dos quadros de pseudodemência é por causa da depressão, né? Então é um quadro muito variável. A gente hoje pensa na depressão como uma síndrome realmente muito, muito distinta. Você tem vários quadros possíveis. Na verdade, seriam várias doenças que apresentariam sintomas em comum. Tá? E como é que seria a consequência disso, a evolução e as consequências? A depressão, eu não tenho a menor dúvida que a pior consequência dela, né, a mais extrema, é o suicídio, né, gente? A gente sabe que, infelizmente, hoje o suicídio no mundo, só para vocês terem uma noção, 700 mil pessoas se matam por ano. É muita coisa. Né? E entre os jovens entre 15 e 29 anos, é a 4ª maior causa de morte. Então é uma coisa muito séria. A depressão, a cada episódio, ela afeta essa pessoa. Por exemplo, se você vai para uma praça, pega 100 pessoas, né? 7 delas vão ter depressão em algum momento da vida. No primeiro episódio. No segundo episódio, isso já sobe para 40%. Então, das que tiveram um primeiro episódio, 40% vão ter um segundo. Do segundo episódio para o terceiro, já sobe para 70%. E após o 4º episódio, é quase que mais de 80%. Então, a gente já nem tira a medicação. Se uma pessoa está no 4º episódio,
nem é sensato você retirar. E esse desgaste, esse prejuízo, porque imagina, cada episódio é como um incêndio na floresta dos seus neurônios. Você vai tendo perdas importantes. E a pessoa vai ficando muito desanimada, inclusive com o próprio, né? Com o próprio fato de ter a doença. Daí que essa desesperança, essa sensação de ser um peso, essa falta de perspectiva começa a deixar a pessoa ameaçada, né? E sem muitas perspectivas na vida. E o tratamento? Pois é, o tratamento é bom, é reconhecido, né? A gente sabe que tem respostas muito positivas. Obviamente que nesses casos mais crônicos, casos onde a genética é muito importante, a gente vai ter mais dificuldade, mas só para vocês terem uma noção, o mais grave disso é que, embora a psicoterapia tenha uma relevância importante, a medicação tenha uma relevância importante, as mudanças de estilo de vida, né, favoreçam muito o paciente, infelizmente, nos países de baixa e média renda, 75% dos pacientes não recebem um tratamento adequado. E mesmo nos países, né, de qualidade alta de vida, de recursos, os pacientes têm muito pouco diagnóstico. Então, é uma doença que poderia ser tratada, mas desafortunadamente, muitas vezes a pessoa não recebe o diagnóstico e nem tem acesso ao tratamento. Muito bom, Kátia, muito bom. Eu tenho certeza que a discussão desse tema ajudou muita gente. Continue seguindo a página da Tríade Rosa, curtam esse vídeo e compartilhem com as pessoas que vocês sabem que vão se beneficiar com esse conteúdo.